hoje no nosso programa O Povo de Deus, temos assim um presente de Deus para nós. Também porque esses dias é um acontecimento importante. 115 anos do nascimento de uma pessoa muito importante na história do nosso Brasil, da igreja no Brasil. Uma santa, né? Ainda não está canonizada, mas para muita gente já é santa. E hoje neste programa, você vai conhecer as virtudes de uma pessoa. Como é bonito a pessoa humana ter tantas virtudes, que coisa bela. É um sinal de que Deus está em nós. Mas para falar de uma santa, de uma santinha querida, muito querida, Dona Rosita Paiva, veio aqui a irmã Nancy. A irmã Nancy é interessante, é o apelido dela. Todo mundo a conhece como irmã Nancy, mas o nome dela mesmo é Raimundo do Nascimento Amorim Sodré. O nome é quase maior do que a dona do nome, pois é. Então a irmã Nancy vai falar para a gente sobre a história de vida de uma pessoa muito especial. Gente, é muito bom conhecer a história dos santos. São nossos heróis. Pois é, os nossos santos, nossas heroínas. Irmã Nancy, seja bem-vinda, que alegria ter aqui no nosso programa O Povo de Deus, né? Ter aqui a nossa TV Rede Vida. Essa aqui é a primeira de muitas vezes que a senhora virá. Já está pensado uma coisa que a senhora apresentou na nossa Assembleia, a senhora vai apresentar aqui qualquer dia desse, viu? Mas estamos muito felizes, né? E hoje a senhora trazendo para a gente a história de uma santa, que agora é serva de Deus, né? Ainda não chegou aos altares, mas já chegou na mente e no coração de tanta gente, né? Irmã Nancy, seja bem-vinda. Obrigada, Padre Ribamar, nosso amigo, companheiro de caminhada, e obrigada a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento pela Rede Vida de televisão, que é o nosso canal que divulga e propaga a palavra de Deus. Irmã, eu já conheço um pouco, mas quero conhecer mais ainda a vida desta grande santa, né? Não chegou aos altares, não foi ainda canonizada, mas para muita gente já está consagrado. E hoje o tema é: vamos conhecer a história de Rosita Paiva. Quem é essa pessoa, Rosita Paiva? A irmã Rosita Paiva como nós chamamos, que é uma irmã, uma religiosa. Ela nasceu na Amazônia, é amazonense, e o pai dela é cearense, que é Alexandre, e a mãe é amazonense, que é a Dona Virgínia. Eles tiveram 2 filhos, 2 meninas, a Adelina e a Rosita, que é a mais nova, né, das filhas, e eles, nascendo no Amazonas, e nós sabemos, né, das dificuldades que é morar naquele estado, principalmente algumas localidades, e após o falecimento do marido dela, né, do seu Alexandre, ela veio residir em Fortaleza, por conta de que o esposo, o Alexandre, ele é cearense, de Sobral, vieram residir em Fortaleza após o falecimento dele e com as 2 filhas. Chegando em Fortaleza, a Virgínia, ela teve que arrumar um emprego, e arrumando esse emprego, ela teve que internar as 2 filhas no colégio, no orfanato Nossa Senhora da Conceição, que é a escola das Irmãs Vicentinas, grande escola, a primeira escola de Fortaleza, que é o Colégio da Imaculada Conceição. Lá ela estudou toda a infância, a adolescência dela, foi estudando nesse orfanato. Esse orfanato, todas as crianças que tinham poucas condições financeiras, a maioria das mães internava nessa escola para poder trabalhar. E foi o que aconteceu com a Virgínia, a mãe de irmã Rosita Paiva. Pois muito bem. E
lá, como foi que Rosita encontrou, assim, a irmã Rosita estudou lá, No sim, Colégio no da colégio, Imaculada. sim. É interessante. Então podemos dizer, quem sabe, quase que filha das irmãs vicentinas, né? É, das Irmãs da Da Imaculada Imaculada Conceição. Conceição, sim, que cuidava de um colégio vicentino, não é isso? É, o carisma delas, né? São Sim, Vicente de São Paulo. Vicentino, São Vicente de Paulo, pois é. Então, eu acredito que olhando a vida daquelas irmãs, ela também quis ser religiosa. E quando foi que Rosita Paiva resolveu entrar para o convento? Assim, então, toda essa vida dela, pautada nos valores cristãos lá na escola, que ela participava, ela era muito participativa. Ela fez a primeira Eucaristia lá na escola também. E ela tinha uma participação bem mesmo assim forte na paróquia da Catedral, que era a paróquia onde ela residia, fazia parte. E lá na paróquia da Catedral, ela também participava da cruzadinha eucarística, né? Naquele tempo, a cruzadinha era muito forte. Em todas as regiões, aqui no Maranhão também. No Maranhão também. Era muito forte a cruzadinha, tinha a Grinalda de Maria, tinha todos esses movimentos marianos também, de adolescentes e jovens, e ela fazia parte desses movimentos, lá na paróquia da Catedral. Então ela conhece Monsenhor Luiz Rocha, que era o pároco da Catedral naquele tempo, e ela fazia direção espiritual com ele, se confessava com ele, tinha toda uma relação humana espiritual com ele, e lá, engraçado que a irmã Rosita Paiva, ela queria ser religiosa, quando terminou, ela se formou como professora, quando terminou o período que ela saiu do Imaculado, ela foi para o colégio, que hoje é o Colégio Justiniano de Serpa, em Fortaleza, que era o Instituto de Educação, que era conhecido como Escola Normal lá em Fortaleza. Então, quando ela conclui o normal, ela já assume uma que chamava de cadeira como professora de uma escola mesmo lá em Fortaleza, nas proximidades onde ela morava. E é nesse período também que ela tinha uma participação mais efetiva na igreja, na catedral, e tinha um grupo de jovens que eles participavam, que eles faziam direção espiritual, conversavam, e que Monsenhor acompanhava essas jovens também. E é aí, nesse grupo, que a irmã Rosita tem uma aproximação maior com Monsenhor, porque ela tinha vontade, após ela se formar em professora, ela tinha desejo de ser religiosa. Só que ela conheceu uma congregação chamada de Visitandina, se eu não conheço muito bem essa congregação, mas naquele período deveria ter uma expressão maior em Fortaleza, essa congregação, e ela tinha um desejo de fazer parte dessa congregação, porque Padre Ribamar, ela tinha um carisma desde jovem de catequizar, de evangelizar. Então, como catequista na paróquia da Catedral, ela era uma referência para os demais catequistas. É tanto que ela sempre liderava os grupos dos quais ela fazia parte. Então, ela tinha essa liderança e lá ela fazia um trabalho na história, que é esse livro aqui, do Amor de Rosita, que conta a história da irmã Rosita Paiva. Ela tinha uma preocupação muito grande na evangelização. Tanto que nós vamos encontrar uma expressão que é muito dela, das nossas constituições, tornar Jesus Cristo conhecido e amado de todos. Irmã, assim, os santos geralmente tiveram uma grande paixão, um grande amor, um lema que geralmente marca as suas vidas, né? Assim, sempre os santos tiveram isso. Irmã Rosita também, né? Com esse desejo de evangelizar, né? De evangelizar, de tornar Jesus Cristo conhecido e amado, e essa paixão pela providência divina. Ela tinha isso muito forte. Confiar, acreditar na providência divina. Deus provê, Deus proverá.
e sua misericórdia não faltará. Providência divina, como é interessante. Eu acredito que sempre a providência divina acompanhou mesmo a irmã Rosita na sua missão, no seu trabalho. Criou uma congregação assim, com o rosto bem dos brasileiros, dos nordestinos. Foi muito feliz assim, esse trabalho dela. Mas pode ficar à vontade, irmã. Então, a irmã Rosita, com esse desejo de ser religiosa, quando ela se encontra com o Monsenhor, nesse período da Guerra do México, né, da perseguição comunista no México, foi exatamente no período que aconteceu, digamos assim, que foi pensado o Instituto. Aí Monsenhor já pensava, quando ele assistia todos aqueles horrores, daquilo que acontecia lá no México, então ele pensava em fundar uma congregação de jovens, aí ele chamava de moças leigas seculares, vivendo em suas famílias, com o coração de religiosa e o espírito de religiosa, mas vivendo em suas famílias para não serem reconhecidas quando, de fato, assim, pudesse acontecer uma perseguição aqui no Brasil, essas religiosas pudessem estar ajudando, apoiando, colaborando, sem serem conhecidas e reconhecidas como religiosas. Por isso, não ter o hábito, né? Isso, faz sentido. Aí não ter o hábito exatamente para não ter logo esse reconhecimento das pessoas. Só que, naquele período, talvez de 49, 33, 1933, era impensável você conceber uma congregação sem usar hábito e morando em suas próprias famílias, né, como era o desejo dele. Eu acho, irmã, que isso foi revolucionário para a época, revolucionário, né? Se ele pensava além do seu tempo, Monsenhor tinha essa percepção além do seu tempo. Irmã, eu queria dizer, porque vocês estão falando uma coisa assim tão séria, mas eu vou dizer também brincando, mas também uma coisa séria. Monsenhor, irmã Rosita, sabe aquele provérbio que é dito? Ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Mesmo. Aí, Monsenhor assistia tudo aquilo, né, toda aquela perseguição. Ele pensou em criar uma congregação de moças, como eu falei. Só que quando aí ele reúne aquelas moças, né, são 25 moças no início da nossa história, ele reúne essas moças para falar do desejo e do sonho. Ele teve um sonho no dia 28 de outubro, dia dos Santos Inocentes, ele teve esse sonho. E das crianças perseguidas, marginalizadas, mortas. Então, ele queria exatamente criar essa congregação. E que essas moças pudessem viver a proposta de Jesus até o martírio, e martírio de sangue. Lembrando sempre daquela questão da perseguição comunista no México. Quando ele fala para Rosita, ela já tinha desejo, né, de ser religiosa, ele conversa, explica para ela e diz: por que você não entra nesse grupo que eu estou pensando? E ela aceita. É tanto que tem um diálogo bem interessante que ele diz assim: você está pronta, Rosita? Ela diz: estou pronta sim, Monsenhor. Só que Monsenhor Luiz Rocha, se eu não me engano, em 49, ele sempre reunia o grupo para conversar, para discernir essa ideia de fundar essa congregação. Então, a irmã Rosita esqueceu logo, talvez, a história de ser visitantina, né, dessa outra congregação, e passou já a pensar nessa nova modalidade. Só que quando ele está perto de falecer, aí ele reúne o grupo e diz: olha, quem funda a congregação é doido ou santo. Eu não sou nem doido nem santo. Isso é classicamente conhecido, ou doido ou santo. Pois é, mas geralmente são santos, quase todos os fundadores, uma boa parte deles são conhecidos como santos. Pois é. E agora, eles têm um grande problema. Eles morrem e deixam trabalho para os outros. Foi o que aconteceu. Porque quando ele disse isso,
algumas pessoas do grupo se dispersaram. Algumas moças se dispersaram, que entenderam que pronto, que ali a ideia tinha morrido. Só que quando Dona Rosita, sempre à frente do grupo, continuavam se encontrando, discernindo, pensando na ideia de Monsenhor, ela escreve uma carta e leva para Dom Antônio de Almeida Lustosa, que era o atual bispo de Fortaleza. Quando ela leva essa carta para ele gostou da ideia. Disse, vamos levar para frente. Só que quando eles levam para frente a ideia de viver em suas famílias, um coração de religioso, não foi aceito, não foi aprovado. Roma aprovava, mas eu achei foi bom. Roma aprovava, mas não aprovava como leigas vivendo em suas famílias, mas sim viver de fato a vida religiosa, com as características de vida religiosa, vida fraterna, vida de oração, né? Aí pronto, foi um novo processo novamente para poder iniciar de fato começar tudo o de instituto. Novo. Pois é, isso é interessante e amadurece, né? Por isso muita gente, vocês são secular, são leigas. Não, o pensamento primeiro foi esse, mas não foi aprovado. Que Roma jamais ia aprovar uma modalidade de vida religiosa sem esse tripé, né, de vida de oração, vida fraterna, né, vida de apostolado. Pois é, eu passei, irmã, alguns anos fazendo parte do setor vocações e ministério. Eu era presidente da USIB aqui em Nível Maranhão, a Organização dos Seminários e Institutos do Brasil, e o bispo de Palmas, Dom Pedro Brito, resolveu juntar tudo que era de experiências, seja as reconhecidas ou não, ou só diocesana, mas tanto carisma interessante, tanta coisa, tanta inspiração divina, que tem algumas delas a gente pode nem dizer na televisão, porque também o carisma é de defender a vida assim, e nos lugares mais complicados possíveis, né? Então, mas eu vi assim pensando, irmã, era tanta coisa a nível de Brasil. Esse bispo juntava todas essas experiências laicais, de comunidades e vida também, interessante. Mas falando de carisma, irmã, qual o carisma assim da irmã? Quais os dons, carisma, as virtudes, melhor, as virtudes. Queria falar mesmo da virtude que a irmã Rosita tem. Eu quero lhe dizer, eu conheci um pouco de irmã Rosita, não me lembro se eu cheguei a me encontrar com ela ou não, mas chegando em Teresina, o que é que acontece? Eu acho que não me encontrei com ela. Mas os seminaristas e os padres falavam tão bem de irmã Rosita que criou assim uma amizade mesmo sem conhecê-la. Porque ela passou uns tempos no Piauí, não foi? Em Campo Maior. Eu fiz filosofia no Seminário Sagrado Coração de Jesus, que fica em Teresina. E lá, um carinho muito grande, um respeito, uma devoção que os seminaristas, os padres, naquela época tinham por irmã Rosita. Irmã Rosita morreu qual é o ano, irmã? Em 91. 91. Então eu devo ter conhecido. Exatamente, já em Campo Maior. Porque eu entrei para o seminário em 87. Pois é. Então devo ter conhecido a irmã Rosita. Mas assim, muito leve. Ela era muito boa em direito canônico, né? Direito canônico. Além de outras virtudes. Sim, as virtudes de irmã Rosita. Gente, você que nos acompanha agora, os santos têm um jeito assim especial de fascinar o coração de Deus. E suas vidas são tão bonitas que termina atraindo pessoas a querer imitar essas virtudes, esses carismas. Tem um cântico na igreja, eu acho bonito, irmã. Um cântico que diz assim: se temos algum bem, virtude ou dom, não vem de nós, vem de teu favor, porque sem ti ninguém pode ser bom.
esses dons que vêm de Deus para a pessoa humana. Uma certa vez, irmã, lembre do que eu quero que a senhora fale, questão das virtudes. Um bispo dizia assim, numa das reuniões a nível de Brasil, do setor vocações e ministérios: eu não tenho vocação nem de ser padre, nem de ser bispo. Eu fiquei assim, mas um bispo dizer isto? E afinal de contas, o que ele está fazendo? Ele diz, essas vocações são todas de Deus. E ele são dons de Deus. E ele divide aquilo que é próprio dele no coração de seus filhos, da gente. E colocou em mim essa vocação de ser padre, de ser bispo, tal, esse serviço na igreja. Mas isso não vem de nós mesmos. Toda coisa boa vem de Deus. Toda coisa boa vem de Deus. Você sabia que ele está certo? E Deus distribui tudo que é de dons e virtudes e qualidades no coração de seus filhos. Então, gente, escute agora as virtudes de irmã Rosita, porque são essas virtudes que faz com que aquela máxima do Evangelho, sal da terra e luz do mundo, torna o mundo melhor, e os encontros melhores, a igreja melhor. Então, as virtudes de irmã Rosita. Então, a irmã Rosita, uma das maiores virtudes dela, que eu já até citei, que é a confiança na divina providência, mas uma pessoa de profunda oração, caridade, misericórdia, bondade, amor aos pobres, zelo pelos sacerdotes, amor à Eucaristia, a São José. Depois nós vamos compreender melhor esse Josefina, esse sim. grande Vamos amor. chegar, eu tenho uma pergunta aqui sobre São isso. José, e um zelo muito grande, assim, uma caridade muito grande com aqueles últimos, que ela chamava com a expressão meus Cristo partido. Aquelas pessoas que batiam a nossa porta. E é tanto que todo o trabalho dela, ela buscava ir naqueles lugares, naqueles recônditos que ninguém queria ir, né, nas periferias, em busca e com o desejo de tornar Jesus Cristo conhecido e amado de todos. É bem interessante, padre, que essa confiança que ela tinha, tem várias histórias dessa confiança na divina providência, que no início da instituição, acho que quase todas as instituições religiosas passam por dificuldades, né, no início, e passava por muitas dificuldades, né, estava iniciando tudo, né, uma congregação que nasceu no Nordeste, nasceu no Ceará, em Fortaleza, sob os pés de São José, lá na Catedral. Tempos difíceis, irmã. Eu conheci ainda um período ainda dentro dessa questão da ditadura militar, tempos que a sociedade tem seus passos, né? Mas pouca gente aposentada, nada de pensão, não tinha seguridade social nenhuma, essas coisas, muito difícil. E então manter uma estrutura assim precisa muita fé e confiança na divina providência. E também eram muitas jovens, né? Assim, era um celeiro, era 40 pessoas, né, jovens dentro de uma casa, com todas as despesas, né, que nós sabemos. Aí tem várias historinhas, mas tem uma que uma das noviças, né, chegou e perguntou para ela, inclusive essa história acho que vai ser contada no vídeo, que vai ser apresentado mais tarde. Aí a jovem, né, a noviça, chegou e disse: irmã Rosita, não temos nada na despensa. Ela disse: pois toca o sininho e vamos para a capela rezar. E estavam rezando quando foi, por um engano, né, o Dom Antônio de Almeida Lustosa, ele tinha também uma caridade muito grande com os institutos, né, principalmente aqueles que estavam iniciando, e ele tinha mandado uma carrada de alimento para outra instituição religiosa. E o homem foi deixar lá dizendo que era lá para nós, né, para o Instituto Josefino. É a divina providência. Aí ela volta novamente, recebe tudo isso e volta para a capela novamente para agradecer a Deus. E aí não vieram buscar, irmão, não? Não, ele disse: não, deixa lá mesmo. Pois é, foi Deus que mandou. Então, assim, foi compreendido de fato como uma intervenção de Deus naquele momento. Eu não me lembro qual foi a congregação, morava com
o arcebispo de São Luís, Dom Paulo Ponte. Elas colocaram a imagem de São José lá na despensa. E sempre me falava sobre São José e tal. E eu conhecia um pouco porque eu era muito amigo também de Dom Paulo. E aí eu disse, mas irmã, por que essa... Não, meu filho, porque se tem a imagem de São José na despensa, nunca falta comida. Para a gente e para os outros também, se precisar. Por isso, aonde eu chego, eu coloco a imagem de São José na despensa para não faltar. Então, essa confiança é interessante. Mas, irmã, vou lhe contar um segredo. Interessante. Um padre, amigo, João Moana, escritor, ele foi formado, primeiro se formou em medicina, depois entrou para o seminário, fez os estudos filosóficos e teológicos e se tornou um padre. Os livros dele são muito usados nos cursos de psicologia, sobretudo na Europa. E também eu gosto muito dos escritos dele, porque chega lá, porque eu estou falando sobre a questão de divina providência. Ele escutava desde o gari até ao presidente da República, o senador, tal. Ele tinha uma visão completa da pessoa humana, porque ele escutava também a lavadeira, o senador, o deputado. Então, ele tinha uma síntese chamada holística da pessoa humana, escutando todas as pessoas em suas classes sociais, em seus trabalhos, em tudo. Então, ele era capaz de fazer essa síntese holística da vida, do trabalho, da luta e da riqueza e da pobreza. E antes de morrer, ele me fez um pedido, padre. Ele chamava Ribamazim, Padre Ribamazim. Só que eu era seminarista, mas ele sempre me chamava de Padre Ribamazim. Me faça, pelo menos, me promete, vai fazer pelo menos 2 vezes por ano o sermão sobre a divina providência. Esse ano ainda não fiz, mas vou fazer. E vou prometer para o pessoal da Rede Vida fazer um programa sobre a divina providência. Tá certo? Você que acompanha a Rede Vida, vamos ter aqui um programa todo especial ainda neste ano, falando sobre a divina providência, a sua ação no mundo, a ação de Deus no mundo e as expressões, o porquê da divina providência. A senhora falando nessa confiança de irmã Roseta na divina providência, me fez lembrar o pedido daquele padre. E nesse dia do programa eu vou dizer o porquê que tem essa expressão divina providência. Espere. Sim, irmã, fica à vontade. E é interessante, padre, que assim, essa vida de oração, essa confiança em Deus, ela tinha aqueles relógios antigos, né, que tocavam nas horas certas, e a irmã Rosita, cada hora que o relógio tocava, ela ia na capela fazer aquele momento de oração. Ela tinha assim uma presença forte mesmo diante do Santíssimo, de adoração constante, de levantar de madrugada e passar o restante da noite na capela orando. A gente vê que é uma pessoa que tem uma intimidade com Deus, que tem um contato mesmo com Deus, que vive nessa presença de Deus na sua vida. Não, os santos... É por isso que essas pessoas marcaram vidas, né? Marcaram vidas. No caso de uma Rosita, não somente aquelas que encontrava a congregação, mas, como eu dizia, os padres, os seminaristas, o carinho, o respeito, uma devoção por ela ainda viva, né? Ainda viva. Eu já tinha essa consideração, porque o seminário era interdiocesano, Teresina, ficávamos todos na mesma casa e a gente podia ver todo o termômetro da igreja no Piauí, naquela época, né, que a gente estava lá no seminário. Irmã, deixe assim, pode falar. E é assim, se nós formos ver as várias facetas, dimensões em que a vida da irmã Rosita contempla, quando nós falamos a Rosita educadora, aquela que se formou, que também gostava de atuar como professora, como educadora, aí a gente vai perceber que no Instituto nós temos várias escolas. Aliás, desde o início,
sempre se pensava na fundação de uma escola com o objetivo de atingir as pessoas daquela comunidade, daquele local, daquela cidade. E sempre nessa perspectiva de compreender a importância da educação, né, a importância da educação cristã. E sempre nós nos pautamos naquele ensinamento de São José, que o menino Jesus crescia em estatura, idade e graça diante de Deus e dos homens. Pois é, irmã, isso que você lembra agora é interessante. E as escolas, também dito que é um país laico, mas às vezes não se entende bem que é um país laico. País laico, mas os seus patrícios são cristãos. E a expressão dessa pertença do país com grande número de cristãos tem que ter a sua identidade cristã. E é interessante, se os educadores lembrassem disto, que não é só crescer em estatura e em conhecimentos, mas também crescer em virtudes, em graças. Foi tirado o ensino, em alguns lugares tiraram o ensino religioso das escolas, mas é interessante, porque, irmã, isso é preocupante, melhor. A pessoa quer estudar matemática, porque pode ter um bom emprego como professor de matemática, e assim todas as ciências. E na hora que morre, Jesus Cristo diz, né? De que adianta ganhar o mundo inteiro se chega a perder sua própria vida? As ciências deve aprender, mas deve aprender, sobretudo, a ciência de Deus, a ciência humana e divina, valores humanos e espirituais. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e chega a perder a própria alma, né? Então, queridos telespectadores, ajudem, peçam às suas escolas que não passe só conhecimentos, mas também ajude a ter valores espirituais também, porque queremos pessoas, homens e mulheres, cheios de Deus, plenos de Deus, para tornar o mundo mais gostoso, melhor de ser vivido. Quando encontramos com pessoas cheias de Deus, os encontros ficam muito maiores e poucos desencontros. Até porque nós sabemos, Padre Ribamar, que uma educação pautada nos valores morais, éticos, espirituais, ela é uma sociedade que vai ser transformada, humanizada, porque nós temos muitas pessoas inteligentes, conhecedores, gênios até, mas assim, pessoas humanas, sensíveis às necessidades dos outros, que tenha empatia, resiliência, alteridade, seja altruísta. Aí é um processo que a educação, principalmente a educação cristã, vai ajudar. Irmã, nós precisamos voltar aqui outras vezes para a gente continuar falando dessas coisas. E a senhora, com as outras irmãs, estiveram à frente de escola há muitos anos, mas eu gostaria, para a gente, o tempo vai ser pouco, a senhora vai ter que, diz o pessoal que trabalha com mídia, né, se virar nos 30, porque também temos uma missão logo após. Então, queria que a senhora falasse para a gente esse processo que foi feito para Rosita se tornar serva de Deus. Explique para o nosso povo essa etapa de serva de Deus. Logo após, irmã, gostaria que a senhora, já ainda fazendo uso da palavra, explicasse o termo Josefinas. Então, eu vou até iniciar com o termo Josefina, porque Josefina, como eu falei no início, nós nascemos sob o altar de São José, lá na Catedral de Fortaleza, e
Daí nasceu o nome Josefina, que é uma derivação de José. É a grande preocupação sempre de Dom Antônio, Monsenhor, Irmã Rosita, de utilizar também esse termo Josefina para dizer que a Josefina ela tinha que ser fina, educada, né, que tinha que ter todas aquelas virtudes de São José, da simplicidade, da humildade, da vida oculta, da vida humilde, da obediência sempre à vontade de Deus, viver segundo os desígnios de Deus, aprender de São José aquilo que ele ensinou para Jesus, para o menino Jesus. Então, daí vem Josefina, alguém que é fina, que é capaz de se moldar, de se transformar para se tornar uma pessoa fina. Pois muito bem, sim. E a serva de Deus, irmã? A serva de Deus. Então, esse processo, eu acredito que foi desde 2019, 2020, iniciou ou deu um novo impulso a esse processo. Então, ele teve duração de apenas 1 ano para poder receber 1 ano e 3 meses para receber a aprovação. Veio logo a autorização, né, a aprovação de Roma para iniciar, né? E quando veio essa aprovação, logo depois de 3 meses, já veio que ela poderia ser chamada de serva de Deus. Então, essa primeira fase, nós estamos agora na segunda fase, que é a fase de receber as graças. As pessoas podem pedir graças à irmã Rosita. Depois eu vou indicar aqui que vocês podem estar acessando também na internet, através do Facebook do Instituto Josefino. Lá vocês vão encontrar a oração da serva de Deus pedindo a graça. E lá em Fortaleza, na Arquidiocese de Fortaleza, eles pedem muito, solicitam muito que as pessoas que consigam, né, alguma graça com a irmã Rosita Paiva, que comunique. Pode nos comunicar e pode também comunicar diretamente lá em Fortaleza. Você faz a oração, faz a novena, pede a graça. Se você a conheceu, se você também não conheceu, você pode estar fazendo a oração para alcançar essa graça da serva de Deus e que ela possa passar para o processo de beatificação e depois chegaremos à canonização. Hoje nós tivemos aqui a alegria de falar com a irmã Nancy para a gente conhecer melhor a vida de uma pessoa muito especial, irmã Rosita. E quero dizer também que voltaremos aqui outras vezes falando dessa pessoa. Lembrar, faça seus pedidos, pode encontrar pelo Facebook, né, Instagram também, com a expressão Instituto Josefino, e assim conhecer cada vez mais a história desta grande santa, a irmã Rosita Paiva. E, irmã Nancy, muito obrigado pela sua presença. Eu quero, através aqui da sua pessoa, estender o meu abraço à superiora da congregação de vocês, todas as irmãs que fazem parte do Instituto Josefino, e sobretudo as irmãs que estão aqui em Caxias, né, na paróquia de São Benedito. Também faço o convite, né, para as jovens que queiram fazer uma grande história de amor com Deus, né, e para seguindo os passos de irmã Rosita, que tanto ensinou a gente se abandonar nas mãos da Divina Providência. Vem conversar com as irmãs. Você as encontra, seja na casa dela, foi ali próximo à casa paroquial, como também na igreja. Sempre elas estão nas missas. Ou fala com o padre, eu quero falar com as irmãs Josefinas. Pois é, convida você, querida jovem, a dar um grande sentido na sua vida, procurando as irmãs Josefinas. Aqui também tem várias congregações na cidade. Só que não deixe de fazer sua grande história de fé e com amor. Cada congregação, às vezes, tem um estilo diferente, um ritmo diferente. Mas quem sabe, Deus também pode lhe convocar. Não chama as almas, não chama você que nos acompanha. Fazer uma história de amor com Deus dentro de um instituto religioso, de uma congregação, com outras pessoas
que também quiseram dar o seu coração somente para Cristo, para Deus, para a igreja. Irmã, muito obrigado pela sua presença. E assim, só lembrando que esse processo de beatificação, de servo de Deus, né, que é a primeira etapa, é muito importante não só para o Instituto Josefino, mas para a igreja como um todo. Porque quando a pessoa é considerada, autorizada a ser serva de Deus, reconhecida pela igreja, ela passa a ser um referencial de santidade para as outras pessoas, para que todos nós possamos olhar para aquela pessoa e trilhar os passos de santidade da irmã Rosita Paiva. Então, essa notícia foi uma grande notícia que chegou para o Instituto Josefino, para o nosso instituto, porque traz essa novidade, mas também traz uma responsabilidade muito grande da gente buscar o caminho da santidade. A exemplo de irmã Rosita, com simplicidade, com humildade, com doação incondicional ao reino de Deus. E para nós fica, o santo é esse que nós vamos nos espelhar, olhar para ele como referencial de vida também a ser seguido. Seguido porque ele é santo, porque Jesus deu essa condição pela vivência dele, ser santo. Ser santa, no caso, a irmã Rosita Paiva. Então, e que a santidade, todos nós, né, as pessoas mais simples, elas são chamadas a serem santas. Independente da, como o senhor colocou, da condição, da cor, né, do estado de vida, todos nós somos chamados à santidade. E irmã Rosita, para nós agora, é esse modelo, é esse espelho, esse referencial de santidade que nós devemos trilhar e alcançar aquelas virtudes em que ela deixou como legado para o Instituto Josefino. Pois muito bem. E a gente se despede por aqui. Voltamos no nosso próximo programa, mas você vai ver um minutinho sobre uma filmagem que tem a irmã Rosita e também algumas fotos da congregação, alguns momentos em que elas estiveram presentes na vida, nos seus trabalhos. Você vai reconhecer como tem uma das músicas bonitas que foi feita também falando nessa grande santa. Padre Ribamar, o pároco, né, da paróquia São Benedito, que nos convidou, né, porque convidou outras josefinas também, mas eu vim aqui representando a nossa comunidade. Quero agradecer todos vocês que estão nos assistindo nesse momento e que vocês possam compartilhar, divulgar essas informações e não esquecer de acessar lá, pesquisar a oração de irmã Rosita Paiva e vamos rezar pela sua beatificação e pela sua canonização. Fiquem todos com Deus. Uma rosa pequenina, uma rosita, um botão, hoje faz sua morada dentro do meu coração. Uma rosa pequenina, uma rosita, um botão, hoje faz sua morada dentro do meu coração. Eu caminho pelo mundo no compasso da missão. Nos meus passos Deus caminha, esta é a minha vocação. Desde o tempo de criança, Deus conduz-me pela mão. Desde o tempo de criança, Deus conduz-me pela mão. Sou pequena igual criança, bem maior é a minha fé. Sou a filha predileta do bondoso São José. Qual Maria cuido sempre de Jesus de Nazaré. Qual Maria cuido sempre de Jesus de Nazaré.